E eu sou o Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal. Amor, o que temos hoje? Mais um dia feliz, que temos doações. Obrigada. Quem fez o pedido? Foi o Cauã MZ. Ele doou R$15 no Live Pix. Muito obrigado, meu nobre. Desculpa pela demora do vídeo aí, hein? Tamo junto. O Brasil na Segunda Guerra Mundial, mano. E História. História, hein? E é de qual canal? Vogalizando a história. Antes de iniciar, deixa o like, se inscreva, ative o sininho. Bora pra reação. Bora. Cadê a tua camiseta? Tá baixo, eu vou aumentar aqui. Gostasse? Ah, aumentou. Botasse aquele chapeuzinho camuflado, tu tava parecendo os militares do Didi. No dia 21 de fevereiro de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, forças aliadas tomam Monte Castelo, contribuindo para a derrota nazista. Entre esses aliados estava a Força Expedicionária Brasileira. E hoje o Vogalizando a História vai te contar sobre a atuação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começou no ano de 1939. O Brasil, nessa época, vivia a ditadura do Estado Novo, sob o comando de ninguém mais, ninguém menos que Getúlio Vargas. Se tu não conhece o Vargas nem o Estado Novo, dá uma conferida no nosso vídeo sobre o cara. Tu não conhece o nosso canal, aproveita para se inscrever. Dá essa moral pra gente, tu vai gostar. Só que o Brasil não entrou na guerra logo de cara. O Getúlio declarou neutralidade, não queria se envolver em polêmicas. Até porque a Alemanha nazista era o segundo maior parceiro comercial do Brasil. A gente vendeu muito café e algodão pros caras. Os nazistas então tomavam melita. Porra! Oh, café pilão. Mas conforme os anos foram passando e a guerra não terminava, ficou mais forte um debate se o Brasil deveria ou não intervir nessa guerra. Algumas figuras do governo brasileiro eram bem ligadas ao nazismo. E a gente não pode esquecer que aqui no nosso território a gente teve a Ação Integralista Brasileira, que era conhecido como fascismo nos trópicos. Em 1940, por exemplo, ele fez um discurso elogiando o nacionalismo das nações fortes, que muita gente entendeu que eram regimes ditatoriais europeus. Até porque o Brasil da época não era uma democracia. Há quem defenda que o Brasil quase escolheu se aliar com a Alemanha. Só que o maior parceiro que a gente tinha eram os Estados Unidos. E tudo mudou no dia 7 de dezembro de 1941. Porque nesse dia, a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, é atacada pelos japoneses, fazendo os Estados Unidos entrarem na guerra. União Soviética, França e Inglaterra agora contariam com um poderoso aliado, os Estados Unidos. E logo, contariam com outro melhor ainda, o Brasil. Calma lá também, mas não é pra tanto. Acontece que no dia 15 de agosto de 1942, o submarino alemão U-507 fez vários ataques agressivos a navios brasileiros no nosso próprio litoral. No primeiro ataque, o navio Baipendi leva 2 torpedaços durante a comemoração de aniversário do imediato. Ele afundou e 286 pessoas morreram. Na mesma noite, o navio Araraquara é atacado pelo mesmo submarino e também afunda. Mais 131 pessoas morreram. E eles não pararam por aí. Na mesma madrugada, também afundaram o navio Aníbal Benévolo e mais 180 pessoas morreram. No diário do capitão do submarino, ele escreveu que, como não viu nenhuma bandeira de neutralidade, fez o ataque. Outros navios brasileiros já tinham sido afundados antes, mas eles recebiam um tiro de advertência que permitia que a tripulação saísse do navio. E eles também tinham sido afundados na costa dos Estados Unidos, ou seja, um território de guerra. Mas aqui no litoral brasileiro, aí já era demais. Tem gente que conta que ia na praia de manhã e encontrava os corpos boiando. Imagina que desagradável. Amor, vamos caminhar na praia domingo de manhã e vai lá ter um corpo de alguém boiando ali. Estraga o teu domingo, tá? Foi uma comoção nacional e começou a se cobrar uma atitude do VAR. Queremos a guerra. O Brasil declarou guerra ao eixo. E lembremos que o eixo era Japão, Itália e Alemanha. E se tem uma coisa que tem no Brasil, é descendente de japonês, italiano e alemão. Perseguições começaram a acontecer, principalmente no sul do Brasil. Nessa hora, o presidente americano Franklin Roosevelt entrou em contato com Getúlio Vargas e disse o seguinte: Oi Vargas, eu vi que tu e o Hitler apagaram todas as fotos, tá tudo bem? A verdade é que os dois maiores parceiros comerciais do Brasil eram os Estados Unidos e a Alemanha. E o Vargas tentou manter o jogo rolando pros dois lados, agradando todo mundo. Só que houve uma aproximação entre Brasil e Estados Unidos, aquela famosa política da boa vizinhança, e o Vargas soube muito bem usar isso para se beneficiar. O Brasil começou a aparecer na mídia americana. A Carmen Miranda tava bombando com fruta na cabeça para tudo que é lado. E até o Walt Disney esteve no Brasil e foi lançado em 1942 o filme Alô Amigos, que introduziu o Zé Carioca, amigo brasileiro do Pato Donald. O Brasil buscava se industrializar e também modernizar suas forças armadas. E viram aí a oportunidade de conseguir isso. Os Estados Unidos financiou a construção da Companhia Siderúrgica Nacional e instalou aqui a maior base aérea militar fora dos Estados Unidos, em Parnamirim, Rio Grande do Norte.
A localização geográfica do Brasil era bem importante, porque era o ponto na América mais perto da África, onde a guerra realmente estava acontecendo. Milhares de soldados americanos partiram para a África, saindo do Brasil. Há quem defenda que esses ataques aos navios brasileiros só aconteceram porque a Alemanha se enfureceu com essa aproximação do Brasil com os Estados Unidos. Mas hoje se sabe também que a Alemanha queria impedir que remessas brasileiras chegassem nas nações aliadas, principalmente Estados Unidos e Inglaterra. Já havia acontecido o rompimento com a Alemanha e 35 navios brasileiros foram torpedados e mais de 1000 pessoas morreram. Em janeiro de 1943, voltando da Conferência de Casablanca, o presidente americano Franklin Roosevelt passa no Brasil e se encontra com Getúlio Vargas a bordo do destroyer USS Rambound, no rio Potengi, no Rio Grande do Norte, no que ficou conhecido como a Conferência do Potengi. Ali foi decidido que o Brasil atuaria na guerra, criando a Força Expedicionária Brasileira, a famosa FEB. Algumas fontes dizem que caso o Brasil não tivesse topado, os Estados Unidos já tinham um plano B de invadir o Nordeste brasileiro e ocupar as bases militares daqui. Mas o Brasil topou e não precisou de invasão nenhuma. Só que demorou muito para o Brasil entrar nessa briga. A conversa entre o Roosevelt e o Vargas aconteceu em janeiro de 1943, mas a primeira viagem que levou os soldados brasileiros para lá aconteceu em junho de 44, quase um ano e meio depois. A verdade é que o Brasil tinha um exército despreparado e demorou muito para os aliados decidirem aonde é que ele iria atuar e o que é que ele iria fazer. Sugeriram até que a FEB atuasse como guarda de território na Ilha da Madeira, em Portugal, ou então na África. Mas o destino dos nossos pracinhas foi a Itália. E o envolvimento brasileiro foi demorando tanto que surgiu a frase que dizia que é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir pra guerra. Só que o Brasil foi. Provavelmente, o mais famoso registro dos nossos pracinhas atuando na guerra é do soldado Francisco de Paula, segurando uma peça de artilharia com os dizeres "a cobra tá fumando". Tanto que muita gente acha que o símbolo oficial da FEB realmente é uma cobra fumando um cachimbo. Mas não é, ele foi um símbolo adotado carinhosamente pelos pracinhas. O símbolo oficial da FEB era esse aqui. Como será que os americanos chamavam os brasileiros? Olha lá, os Smoking Snakes, os cabras fumantes. É um baita nome, né? Mas é que não era um nome, né? Era um slogan. Aí o nome é pracinha. How do you call the Brazilian? The Smoking Snakes? No, Little Squares. Aproximadamente 25 mil pracinhas foram para a Itália e atuaram ao lado das tropas americanas contra os alemães que estavam na Itália. E é importante lembrarmos que nem todos eles eram voluntários e nem todos eram oficiais de alta patente. Inclusive, pracinha vem de sentar praça, que significa se alistar nas forças armadas. Um pracinha era um militar que não tinha uma alta patente. Em 1944, os nazistas estavam sendo pressionados pelos soviéticos. Mais ou menos. Que a gente ia lá se alistar pra ir pra guerra, tá ligado? Tipo assim. Soviéticos pelo leste, pressionados pelos americanos, franceses e ingleses pelo oeste, e faltava alguém para pressionar os caras pelo sul. E foi aí que o Brasil ajudou. A campanha seguiu pro norte da Itália e buscou empurrar os alemães de volta para a Alemanha. Essa campanha durou 7 meses e passou por várias cidades. Ao chegar em Nápoles, os nossos pracinhas receberam serviços mais básicos antes de ganhar experiência, mas logo depois já começou o batismo de fogo e eles começaram a ganhar experiência de batalha. O primeiro esquadrão da FEB passou a integrar o 5º Exército Americano sob o comando do general Mark Clark. Eles foram organizados como uma divisão de infantaria dentro do Exército dos Estados Unidos. E é importante a gente falar que o comandante da FEB era o general João Batista Mascarenhas de Moraes. Talvez tu nunca tenha ouvido falar nele, mas se tu tá ligado em história do Brasil, tu conhece os presidentes Humberto Castelo Branco e Eurico Gaspar Dutra. Eles estiveram combatendo na Itália. O Dutra, por exemplo, era o ministro da guerra do governo do Vargas. E por curiosidade, a Clarice Lispector também foi voluntária na FEB. Ela trabalhou num hospital cuidando dos feridos. Ela escrevia cada poema lindo pro soldado que ele curava na hora. Ele saía levantando e ia embora. Porra, tô pronto já, tô pronto pra batalha. Não podemos pensar que foi agradável estar na Itália. Os brasileiros chegaram lá no 2º semestre do ano. E no hemisfério norte, o finzinho do ano é inverno. Eles enfrentaram 15 graus negativos e muitos brasileiros sequer tinham visto neve antes. E mais, os caras atuaram no meio de um monte de montanha. Outra coisa que o brasileiro não tá muito acostumado. O objetivo naquele momento era combater a linha gótica, que era uma forte linha defensiva que ia do mar de Tirreno até o mar Adriático e buscava impedir ou atrasar as tropas que fossem atacar a Alemanha nazista. Estima-se que ela tinha mais de 2.000 pontos de fortificação com postos de artilharia, bunkers e casamatas. A primeira batalha que a FEB se envolveu foi a de Monte Bastione, na cidade de Lucca, mas a mais famosa foi a de Monte Castelo, que começou em novembro de 1944 e terminou em 21 de fevereiro de 1945. Ela durou 3 meses e precisou que os pracinhas brasileiros subissem 977 metros debaixo de rajada de metralhadora nazista. O equipamento alemão era bem melhor que os nossos pracinhas, mas
mas eles não se deixaram abater. Além das defesas estarem melhor posicionadas, a localização também era superior, tendo um campo de tiro muito aberto, que facilitava um tiro de um alvo que vinha de baixo. Sem falar que eles tinham minas espalhadas por todo lugar. Nos primeiros ataques, os brasileiros lutaram ao lado dos americanos, mas eles sofreram 4 derrotas consecutivas. No dia 12 de dezembro, a mais agressiva delas. Frio, chuva e lama, além de falta de apoio das outras tropas, não colaborou. Foram mais de 145 baixas entre mortos e feridos. Começou aí um período de muita discussão e planejamento, até que dia 20 de fevereiro eles fazem um novo ataque, intitulado Operação Encore. Durante todo o dia, ataques vão acontecendo nas elevações vizinhas e as tropas vão ganhando posições estratégicas de maneira muito cuidadosa. Depois de 12 horas de ofensiva, os primeiros brasileiros chegavam no topo do monte e lutavam corpo a corpo com os nazistas. Em 21 de fevereiro, as tropas aliadas tomaram Monte Castelo. A partir daí, outras vitórias brasileiras foram acontecendo também. O Monte Belvedere foi tomado, o Monte Castelnovo foi tomado, mas a batalha mais sangrenta ainda estava por vir. Montese era uma cidade pequena em cima de um morro, e no dia 14 de abril de 1945 começa a batalha pela cidade, entre brasileiros e alemães. Não houve interferência americana dessa vez, e mesmo assim, os brasileiros conseguiram conquistar a cidade. Foi uma vitória suada que enfrentou uma resistência alemã muito forte. A batalha durou 3 dias e aconteceu rua a rua, casa a casa, com mais de 400 baixas. Caraca. Na última ofensiva, os brasileiros chegaram na cidade de Turim e se juntaram às tropas francesas em Susa, anunciando o fim das hostilidades na Itália. Em 2 de maio de 1945, foi dado como encerrada a campanha na Itália e foi o fim da guerra para o Brasil. Mais de 20 mil soldados inimigos foram feitos prisioneiros pelos brasileiros, entre eles 2 generais, sem falar nas inúmeras peças de artilharia. Os caras realmente fizeram bonito lá, velho. Membros da FEB foram condecorados e são reconhecidos internacionalmente. Pelo menos 465 expedicionários morreram em solo italiano, entre eles grandes heróis como Max Wolff Filho, conhecido como o Rei dos Patrulheiros. Inclusive, no pé do Monte Castelo tem o monumento Liberazione, em homenagem aos soldados brasileiros. A nossa marinha também foi atuante. Segundo os alemães, 66 ataques foram feitos aos submarinos dos caras. E a gente também não pode deixar de falar da FAB, a Força Aérea Brasileira, que participou de 445 missões. Destruiu pontes e depósitos de combustíveis e munições. A propósito, a primeira vitória que o Brasil teve na guerra foi o afundamento do submarino U-199 por um hidroavião pilotado por um brasileiro na costa de Cabo Frio. O primeiro grupo de aviação de caça atuou como uma unidade independente, auxiliando os aliados, inclusive participando em Monte Castelo. Eram 4 esquadrilhas e quase 500 militares. A frase usada pelos caras foi a famosa sentapua, que é uma expressão usada no Nordeste, no Norte brasileiro, para encorajar alguém a fazer alguma coisa. E o mascote que os caras resolveram usar é uma avestruz que aparentemente está bem irritada. Provavelmente com o nazismo. A gente tem o canarinho pistola e a avestruz enfesada. Os soldados brasileiros voltam para casa em meio a comemoração merecida. É uma pena que pensões só foram dadas àqueles soldados que conseguiram comprovar uma incapacidade por conta da guerra. Foi só na década de 1980 que os nossos expedicionários puderam se utilizar desse benefício. Infelizmente, nem todos viveram o suficiente para isso. O Brasil ainda vivia a ditadura do Estado Novo, e foi uma grande contradição, que a gente mandou pra lá soldados lutarem contra governos ditatoriais que venceram e voltaram para uma ditadura aqui. Não fez sentido. Getúlio Vargas estava no poder desde 1930, o ano já era 1945, ele não tinha sido eleito democraticamente ainda. E dessa vez não teve jeito. Ele deixou a presidência, uma eleição aconteceu e Eurico Gaspar Dutra, ministro da Guerra do Vargas, que atuou na Itália, foi eleito novo presidente. O Brasil foi o único país da América do Sul que atuou na Segunda Guerra Mundial. Internacionalmente ele é reconhecido, mas aqui no Brasil as pessoas ainda não conhecem o que os nossos heróis fizeram. E eles fizeram muito bonito. Não foi o exército mais poderoso e não atuou nas batalhas mais famosas, mas nem por isso ele deixa de ser heróico. O Brasil pode fazer feio em muita coisa, mas na Segunda Guerra Mundial ele fez bonito. Para conhecer mais sobre a história do mundo e a história do nosso país, se inscreve no Vogalizando a História. Se quiser salvar a minha vida, tu pode mandar uma grana aqui no nosso PicPay. Compartilha o canal pra todo mundo que tu conhece. Um beijo. Te amar. Cara, eu gosto bastante de história. Gosto de saber o que aconteceu antigamente, porque a gente não viveu. E eu sou muito curioso para entender as coisas que a gente não viveu, porque a gente não era nascido. Então esses vídeos são muito legais, cara. E vocês veem porque lá no Mais um Vídeo de Reais do GP Mundo, que, pô, explica a história de uma maneira muito maneira, com uns bonequinhos redondos, tipo um ovo. É maneiro, é da hora. E, cara, não é porque você não viveu e já passou que não seja importante você aprender sobre o passado do nosso país, entendeu? E até de outros países também, que também tem relevância, principalmente na história
em que o Brasil surgiu, sabe? O Brasil que temos hoje. Gostei do vídeo, maneiro, com algumas imagens. Eu acho que botar as fotos ali é muito bom, porque a gente consegue se localizar mentalmente, entendeu? Achei maneiro, gostei. Bom, concordo com tudo que você disse. Achei o moço bem dinâmico, carismático para explicar. A gente consegue entender perfeitamente tudo que ele fala. E ele não fala de uma forma que, tá me dando sono. Isso, ele consegue prender a nossa atenção pra gente aprender mais ainda com a história. É verdade, Gostei. é verdade. Bom, gente, é isso. O link do vídeo original tá na descrição se você gostou da nossa reação. Deixe seu like, se inscreva no canal e você assistiu O Efeito Casal.